Livro Jesus quer curar e libertar você. Pedro Dong, capítulo 6. Tema desta semana: a realidade do reino dos céus versus a tradição dos escribas e fariseus. Meta de hoje: leitura das páginas 99 a 102. O rei estende sua graça para a mulher cananeia. Indo na contramão das indagações dos religiosos, Jesus sai de Genezaré e vai para a região dos gentios, conforme lemos. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mateus capítulo 15, versículos do 21 ao 22. Essa mulher encontrou Jesus porque ele abandonara a casa de Israel em virtude da rejeição dos judeus que intentavam matá-lo. A partir de então, ele foi para outros lugares fora dos limites de Israel e chegou a Tiro e Sidom, terra dos gentios. Ali uma mulher clamava ao Senhor pela libertação de sua filha. Desse registro bíblico podemos destacar alguns pontos importantes que veremos a seguir. Quando a mulher chamou Jesus de Senhor, reconheceu sua divindade. Ela sabia que ele era Deus. Como vimos, a expressão filho de Davi era usada pelos judeus para se referir especificamente ao Messias, o Cristo que viria. Por isso os discípulos estavam incomodados, pois na visão deles, uma mulher gentia não tinha o direito de clamar ao filho de Davi. Então pediram a Jesus que a mandasse embora. Ele, no entanto, respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, versículos do 24 ao 27. Sabe o que isso significa? Que a primeira missão de Cristo na terra consistia em salvar os filhos de Israel, pois eram propriedade peculiar de Deus. Êxodo 19:5. Contudo, eles desprezaram o pão que desceu do céu, enviado pelo Pai. João 6,32. Esse pão rejeitado pelos judeus foi entregue aos gentios, isto é, aos de Tiro e Sidom. Canaã era a terra santa de Israel, o lugar em que Cristo, como o pão que desceu do céu, foi oferecido aos judeus. Mas pelo fato de o rejeitarem, foi dada aos gentios a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. Vemos também nessa porção que a mulher cananeia nos representa. Graças ao Senhor, os gentios tiveram a chance de receber o pão que desceu do céu, que veio para dar vida ao mundo. Isso é um problema para os judeus e uma lição para nós. Assim como a igreja em Filadélfia, devemos ser cuidadosos para não desprezar os tesouros da palavra profética que o Senhor generosamente nos tem concedido. Além disso, temos de amar com reverência a palavra. Isaías 66:2. Quando recebemos a palavra profética com simplicidade e obediência, ela funciona e o Espírito coopera com milagres e sinais, fazendo-nos avançar. Entretanto, com o passar do tempo, muitos deixam de dar o devido valor à palavra e param de acompanhar as mensagens. Dessa forma, desprezam a palavra de Deus com a desculpa que não tem tempo. Quem assim procede, rejeita o pão que vem do céu, que nos foi dado com tanto carinho. Portanto, sejamos cuidadosos, pois se o desprezarmos como judeus, perderemos a bênção de reinar com Cristo. Isso também é um alerta para não ficarmos satisfeitos com nossa condição. Por um lado, temos de estar alegres com tudo o que o Senhor tem feito em nosso meio por intermédio da palavra profética. Por exemplo, a comportagem dinâmica está tornando a palavra do Evangelho do Reino conhecida em todo o mundo. A prosperidade entre nós, jovens agregando jovens, adolescentes e crianças pregando o Evangelho, mulheres encorajando outras mulheres na rede de cuidado. Ainda assim, não podemos achar que temos tudo e por isso negligenciar a palavra de Deus. Voltando ao episódio da mulher cananeia, lemos: Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mateus 15:28.
A autoridade de Deus está em sua palavra. Quando o Senhor disse para a mulher: grande é tua fé, faça-se contigo como queres, sua filha recebeu o socorro que precisava e imediatamente ficou sã. Percebemos assim que quando o Senhor fala, as coisas acontecem. Por isso, não despreze a palavra que o Senhor tem falado, pois quando a aplicamos com simplicidade e fé, ela realiza a obra de Deus. Aplicar a palavra com fé é viver a realidade do reino dos céus. O rei novamente exercita compaixão, cura e alimenta multidões. Depois do encontro com a mulher cananeia, o rei voltou para junto do mar da Galileia. Mateus 15, 29. Nessa ocasião, vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Versículos do 30 ao 31. Esses versículos provam a divindade de Cristo por causa dos milagres, prodígios e sinais, e mostram que ele era compassivo e desceu do céu para curar e salvar as pessoas. Nos últimos anos temos testemunhado que sinais e milagres têm nos acompanhado. Isso prova que a igreja está executando a ordem de Deus. Por meio da palavra, muitas pessoas são salvas e curadas de doenças e enfermidades. Além disso, são libertas de pensamentos suicidas e de toda sorte de problemas matrimoniais, sociais, familiares e etc. A explicação para isso é que Deus está realizando sua obra em nós. Em seguida, temos mais um episódio que mostra a compaixão de Jesus. Chamando Jesus os discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Mateus capítulo 15, versículos do 32 ao 34. Parece que os discípulos não tinham aprendido a lição com a primeira multiplicação dos pães. Parece que não sabiam do que Jesus era capaz. Deus quer usar você para saciar a fome da multidão. Mateus 14,16. Pode ser que você se sinta incapaz de realizar a tarefa que ele confiou. Entretanto, não esqueça que o Senhor usa o pouco que temos. Precisamos tão somente ter um coração quebrantado e um espírito humilde e contrito para que ele realize sua obra. Nos 2 episódios da multiplicação dos pães, Jesus tomou o pouco que os discípulos tinham e realizou o milagre da multiplicação. Mais uma vez vemos que ele não fez os pães e peixes surgirem do nada. Mateus capítulo 14, versículo 19 e capítulo 15, versículo 36. O que os discípulos tinham é o que nós temos, muito pouco. Mas com este pouco, Deus pode alimentar uma multidão. Mateus 14, 21. Para isso, devemos apresentar a Ele o que temos e abordar as pessoas perguntando: posso orar por você? Você quer receber cuidado? Pratique a palavra profética. Não seja como os fariseus que viviam de aparência sendo sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Em vez de ajudar o próximo, perdia o tempo vigiando os passos de Jesus em busca de falhas para acusá-lo. Mateus 12, 10. Amado leitor, faça como Jesus, que fez a vontade do Pai, e como os discípulos que receberam a ordem de pregar o Evangelho do Reino e a executaram imediatamente. Se Deus encontrar em nós um espírito humilde e contrito e um coração quebrantado, que ama e pratica a palavra profética, Ele nos usará para curar e alimentar as pessoas, pois conta conosco para estabelecer seu reino na terra.